Como zerar a abertura sem sentir dor? Alguém aí tem medo de sentir dor fazendo alongamento? Tem medo de sentir dor zerando a abertura? O que é a dor? Você já parou para pensar o que é a dor, né? A gente tá lá, uma vida normal, de repente a gente sente uma dor. Essa dor, ela é um sinal de que tem alguma coisa errada no nosso corpo. Faz sentido? A dor, ela é um alerta, é uma maneira do nosso corpo se comunicar com a gente, falar, ó, tá acontecendo alguma coisa errada aqui dentro, ok? O que é a dor quando eu estou fazendo um alongamento? Quando eu estou fazendo um exercício de fortalecimento, né? Tô lá pegando peso, aí começa a queimar o músculo, daqui a pouco começa a doer o músculo. O que meu corpo tá querendo dizer? Tá querendo dizer que aquela função tá pesada demais para ele, né? Que as fibras musculares ali estão sofrendo para executar aquele movimento. Quando a gente traz isso para o alongamento, o que é a dor quando a gente está fazendo alongamento? É um alerta de que as minhas fibras estão sendo muito tracionadas. Quando a gente faz alongamento, eu traciono o meu músculo. O meu músculo ele é formado por várias fibras musculares. Conforme eu começo a sentir dor, essas fibras musculares, elas começam a se comunicar e começam a dizer, ó, tá passando um pouquinho aí do limite. Vamos entender como é que isso funciona? Porque isso é muito importante para quem quer zerar uma abertura. Às vezes a gente acha que para zerar a abertura, a gente vai ter que sofrer, que vai ter que fazer um monte de exercício e morrer de dor. E na verdade é o contrário. É o contrário. Se você quer zerar a abertura, você não pode fazer alongamento sentindo dor. Vamos entender? Ó, a gente tem aqui, ó, o nosso músculo. Esse daqui, vamos supor que é o músculo que está lá atrás da minha perna, que é um músculo que eu quero ganhar flexibilidade para poder zerar uma abertura. Esse músculo que a gente palpa, que a gente pega aqui, ó, ele é formado por várias fibras musculares. Então, tem várias fibrinhas. Quando a gente faz musculação, né, a gente aumenta a quantidade de fibra. E aí fica aquele músculo volumoso, sim? Quando a gente faz alongamento, dependendo da maneira como eu faço, eu posso aumentar o tamanho desse músculo. Dependendo da maneira como eu faço, eu aumento só a capacidade dele de se esticar e voltar. Que é o quê? Quando a gente faz lá alongamento, cara, mas eu fiz um monte de alongamento, e aí na hora que eu tô alongado, eu consigo chutar alto. Depois que eu não tô, quando eu não tô alongado, eu não consigo mais. Quando eu tô alongado, eu consigo zerar uma abertura. Quando eu não estou alongado, eu não consigo zerar a abertura. Isso é o quê? É um alongamento, é uma flexibilidade que eu chamo de flexibilidade ioiô. É aquela que vai e volta. Não é esse tipo de flexibilidade que a gente precisa ter para ter uma abertura zerada. Ter uma abertura zerada, eu preciso ter uma flexibilidade constante. Aquela é a minha flexibilidade. Por exemplo, você precisa fazer alongamento para colocar o seu braço aqui em cima? Coloca aí seu braço aí em cima. Não, esse é um movimento seu, né? É uma amplitude de movimento que você conquistou, que você tem no seu corpo. Se você acordar às 5 horas da manhã e quiser, no frio, colocar o braço lá em cima, você vai colocar, porque você tem essa flexibilidade para isso. A mesma coisa a gente tem condições de conseguir com as nossas pernas. Então, eu tenho condições de trazer a minha perna até aqui 5 horas da manhã, porque essa flexibilidade hoje, ela é minha. Como é que eu consegui isso? Fazendo meu músculo crescer em comprimento. Não crescer só a capacidade dele se esticar um pouquinho e voltar, crescer em comprimento. Mas uma das coisas que faz com que a minha musculatura ela cresça de verdade e eu ganhe uma flexibilidade permanente é eu não alongar sentindo dor. Quando eu sinto dor, eu não faço ela crescer, ok? Vamos entender por quê? Bora lá. Voltando aqui, dor. Beleza, então esse é meu músculo e eu quero que ele cresça. E aí eu começo a tracionar esse músculo. Conforme eu começo a tracionar esse músculo, essas fibras musculares, elas têm uns sensores. Sabe, alarme, né? Alarme em casa, quando a gente tem alarme em casa, na empresa, na porta, aí encosta a porta com porta, tem um sensorzinho, né? Se a porta abrir, dispara o alarme. Sensor de presença, né? Se alguém passar, dispara o alarme. O nosso músculo ele também tem sensor.
Ele tem alguns sensores que ficam na musculatura, sim, mas ele tem muitos sensores que ficam aqui, ó, no final do nosso músculo, que é o que a gente chama de tendão. Essa parte aqui do meu músculo, ela é um tecido. Pensa na carne de panela. Na carne de panela, a gente tem a parte do tecido. No final da carne de panela, para ela grudar no osso lá do corpo da vaca, a gente tem um tendão, que é um tecido mais duro. No nosso corpo é exatamente igual. O meu músculo da perna é essa carne de panela aqui. No final da carne de panela é onde eu tenho ali um tecido mais rígido, tendão. Nesse tendão, a gente tem muitos sensores nessa região. Por quê? Esses sensores, conforme eu começo a esticar esse músculo, os sensores que estão lá na ponta desse músculo, lá no tendão, começam a gritar. Gritar para quem? Gritar para o nosso cérebro, que está lá lindo, maravilhoso, sorrindo, feliz e contente, porque por mais que os nossos olhos estão pertinho do nosso cérebro, o nosso cérebro só sabe aquilo que a gente conta para ele. Ou seja, se os meus olhos não contarem o que a gente está vendo, meu cérebro não sabe. Se os meus ouvidos não contarem o que é que eu estou ouvindo, meu cérebro nunca vai saber. Se o meu nariz, meu olfato, não levar informações para o meu cérebro, eu nunca vou sentir cheiro de nada. Se o meu tato, né, a minha pele, não levar informações para o meu cérebro, eu nunca vou saber que tem alguém me tocando. Se os meus tendões não levarem informações para o meu cérebro de que ele está sendo tracionado, meu cérebro também nunca vai saber. Então, meu cérebro está lá sempre feliz e contente, até que alguma parte do meu corpo fala para o cérebro, querido, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. A gente vai rasgar. Estão tracionando a gente e a gente vai rasgar. Existe essa comunicação. E o nosso cérebro muito inteligente, como o Papai do Céu nos fez, eu creio nisso, né? Como muito inteligente, o que ele fala? Ele fala, então, galera, e aí, ó, ele fala a nível de fibra muscular. Sim? Quem mandou a informação foi tendão. Ele fala a nível de fibra muscular. Ele fala, galera, o negócio é o seguinte, força contrária. Estão puxando vocês nesse sentido, vocês vão rasgar, certo? Nesse sentido. Agora é força contrária. Resiste para a gente não rasgar. E aí aqui acontece um negócio que a gente chama na área da ciência, né? Reflexo de contração. O que é isso? É o meu músculo fazendo um movimento contrário. Sabe aquele momento que você está alongando e você começa a ir e de repente você sente a sua musculatura ficar dura, ficar rígida, parece que ela não cede mais? É isso aqui, ó, reflexo de contração. Sim? Isso aqui costuma durar de 10 a 20 segundos, dependendo do que você faz, tá? Mas o que é importante a gente entender agora? Conforme os meus tendões, né, levam informações lá para o meu cérebro falando que a gente vai rasgar, o meu cérebro manda uma resposta de volta falando que é para a gente ter o reflexo de contração. Como é que eu sei que isso está acontecendo? Eu tenho uma sensibilidade, eu começo a sentir dor. Toda vez que você sentir dor durante o seu alongamento, você pode ter certeza absoluta que está acontecendo isso aqui. Você está tracionando a sua musculatura em um sentido e os seus músculos estão tentando voltar em outro sentido. Qual é o problema disso? Primeiro problema, você jamais vai conseguir ganhar em tamanho de fibra muscular. Você não vai conseguir ganhar um alongamento permanente. Mas, além disso, um outro problema, a gente acaba aqui favorecendo com que a dor aconteça. Por que a gente tem que respeitar esse limite de dor, né? Essa nossa percepção de dor. Primeira coisa, vamos lá. Ó, primeira coisa que acontece aqui, que a gente precisa respeitar esse limite de dor. Quando essa briga acontece, cabo de guerra, eu estou puxando minha musculatura para uma região, meu corpo está puxando a musculatura para em outro sentido. Eu começo a sentir dor. Quando você começa a sentir dor, tem que estar óbvio para você que essa briga está acontecendo. E aí, o que é que pode acontecer? Pode acontecer de você colocar mais força. Sim, imagina um cabo de guerra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Você vem aqui e você coloca mais força. Como é que eu posso colocar mais força em um alongamento?
Como que eu posso? Não, eu tô tentando colocar a mão no pé. Não tá indo. Meu músculo ficou duro. Aí eu viro e falo: ó, empurra aqui para mim, né? Empurra aqui para mim. E aí a pessoa vem e empurra minhas costas. Ela empurrou minhas costas. Se eu tô fazendo um alongamento de posterior, de tentar pôr a mão no pé, eu fecho o ângulo. Se eu fecho o ângulo do quadril e meu tronco, eu aumento a tração desse músculo. O músculo já estava tentando resistir porque ele estava achando que ele ia rasgar. Na hora que eu aumento a tensão, que alguém me empurra, eu puxo de uma vez esse músculo. Sim, eu traciono ele. E aí o que é que acontece? Eu acabo tendo um estiramento, uma distensão. Vamos entender melhor isso. Quando a gente faz alongamento, é normal a gente ter micro lesões nas fibras musculares. Na verdade, a gente faz alongamento para provocar essas micro lesões. Mari, a gente faz alongamento para machucar o nosso músculo? Sim, a gente faz alongamento para machucar o nosso músculo um pouquinho só. Por quê? Quando ele for regenerar, ele vai crescer. É basicamente assim que funciona, a grosso modo, tá? Para que você entenda. Só que, se eu ultrapasso o limite de dor desse músculo, eu começo, ao invés de fazer micro lesões, eu continuo tracionando, eu começo a fazer macro lesões, lesões maiores. Essas lesões maiores, elas podem fazer uma distensão, que é quando eu rasgo o meu músculo, né? Pode ser aqui um estiramento a nível muscular ou mais perto do tendão, uma distensão. Eu rasgo, eu começo a rasgar a minha fibra muscular. Ao invés de eu ter pequenos pontos que estimulam o crescimento, eu tenho um rompimento desse músculo, que pode acontecer em vários níveis, a gente não vai entrar nisso. Mas, o que é importante eu entender? Quando eu tenho dor durante o alongamento, significa que está tendo essa briga. Se eu insistir em forçar mais, eu acabo tendo uma distensão ou um estiramento. Qual é o grande problema de eu ter uma distensão ou estiramento? Problema número 1, eu vou me afastar da atividade que eu amo e da atividade que eu estou batalhando para melhorar meu desempenho. Se você está aqui hoje é porque você está querendo ter uma abertura zerada, para ter um chute, para fazer uma pose, para fazer uma postura, para fazer alguma coisa. Você está buscando melhorar o seu desempenho em alguma coisa. Se você, nessa busca por zerar a abertura, fizer uma distensão, um estiramento, você pode atrasar essa busca da sua melhora de desempenho, porque eu vou ter que parar de fazer aula, eu vou ter que parar de treinar, eu vou ter que parar de ensaiar, eu vou ter que fazer uma pausa para o meu músculo se recuperar. Então, eu jamais quero isso, porque eu quero melhorar meu desempenho, eu não quero andar para trás. Só que tem um outro grande problema que acontece nisso tudo, que é o quê? Quando a nossa musculatura ela tem um rompimento das fibras, então tá lá meus músculos, né? Imagina que isso aqui são as minhas fibras musculares. Meu músculo tá lá lindo, maravilhoso. De repente, eu faço alongamento, tô lá tracionando, ele tenta resistir e eu vou, peço para alguém me empurrar. E aí, pronto, estourei lá, estourei algumas fibrinhas no meu músculo. Ao invés delas estarem assim, agora elas estão assim. Sinto dor, pode ser que fique roxo e tudo mais, e aí eu tenho que fazer uma pausa da atividade. O meu corpo, ele é super inteligente e ele vai tentar se regenerar, muitas vezes sozinho, né? Porque a gente acaba não indo na fisioterapia, né? Acabo não indo no médico, não indo na fisioterapia, meu músculo volta a se recuperar. Não, 2, 3 dias vai estar bom, uma semana, não, você já volta a treinar. E a gente vai fazendo essa merda com o nosso corpo. E aí, ó, o negocinho volta lá, só que a fibra muscular, ela gruda assim, ela fica um novelozinho, sim? Nessa região onde ela rompeu, ela volta a grudar, mesmo sem você fazer fisioterapia, sem você fazer um tratamento adequado. Só que ela volta formando um nozinho, que é o que a gente chama de tecido cicatricial. Nessa região é como se formasse uma cicatriz. Qual é o grande problema disso? Que toda vez que você tracionar o seu músculo, essa região aqui virou um para-raio. É aqui que vai estourar de novo.